Olá, tudo bem com vocês? Que bom te ver de novo aqui comigo no meu canal e fico muito feliz de te ver aqui. E desde já eu convido você a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você ama. E quero também que você se inscreva para poder estar recebendo mais novidades, mais ferramentas, mais exercícios, porque eu quero repassar tudo aquilo que Deus proporcionou, que eu pudesse conhecer, ter acesso, conhecimento e que também transformou a minha vida. E hoje nesse vídeo nós vamos trabalhar algo muito importante que vai assim transformar a sua vida a partir de hoje. Eu tenho certeza disso. Nós vamos falar hoje sobre o perdão. É isso mesmo, sobre o perdão. Olha só, uma palavra tão pequena, mas de um sentimento tão gigantesco, capaz de revolucionar uma mente, capaz de revolucionar vidas, de acabar com vidas, né? O que é o perdão? Perdão nada mais é do que algo que possa ser emitido e que possa, de certa forma, liberar todo o ressentimento que você tem dentro de você. Ah, mas como que causa? O que acontece? Veja bem, a gente tem algumas situações em que muitas vezes a gente gostaria de dar o perdão para algumas pessoas, né? Porque a gente se sentiu magoado, está ressentido por alguma atitude que você não gostou ou por algo que aconteceu e algo às vezes até, né, muito bárbaro, porque veja bem, se coloque você no lugar de uma mãe em que o seu filho foi sequestrado, que o seu filho foi morto. Como seria o nosso coração em perdoar uma situação dessa? Como seria o nosso coração em perdoar talvez uma amiga, um amigo de uma vida, de uma amizade intensa e que nos traiu por algum motivo? Então, o perdão, ele também pode estar entrelaçado com alguns fatores, muitas vezes que as pessoas guardam ressentimentos da gente, muitas vezes a gente nem sabe que a gente magoou essa pessoa e que a gente feriu os sentimentos dessa pessoa. Então, muitas vezes, uma palavra lançada, algo que a gente falou, uma atitude que a gente teve, sem intenção, a pessoa não foi receptora da mesma forma em que você emitiu. E isso causou um ressentimento interno. Como causa esse ressentimento? Através da nossa mente. Nós ficamos aqui remoendo, pensando e repensando. E aí, quando a gente dá muito crédito a tudo isso, vem as vozes. A gente deita a cabeça no travesseiro e as vozes começam a falar com a gente mesmo. Eu digo para você que eu aprendi a perdoar. E depois que eu aprendi a perdoar, a minha vida se transformou. E eu digo para ti que eu não aprendi a perdoar porque eu sou com um coração enorme, ou talvez eu esteja, seja uma boazinha, uma pessoa boazinha, não. Eu aprendi a perdoar porque eu sou inteligente. E quando eu aprendi o significado do perdoar, a importância e a energia que ele traduz, eu vi que eu teria que ser inteligente nessa forma de poder perdoar. Nós, muitas vezes, temos muitos problemas internos. Muitas vezes a gente tem muitos inimigos e esses inimigos nem estão aí fora. Esses inimigos estão aqui dentro da gente, dentro da mente da gente. A gente tem a culpa, por exemplo, que é um inimigo que a gente carrega. A gente tem o medo, muitas vezes, que é também um inimigo que está com a gente. Mas a culpa, ela é muito importante, ela está muito relacionada com o perdão. Porque nós, muitas vezes, nos culpamos e nós não nos perdoamos. E quando nós ficamos nos culpando, significa que os nossos pensamentos, na maior parte, eles estão concentrados no passado. E nós precisamos entender que a gente precisa se libertar do passado. Eu já falei aqui em outro vídeo que nós precisamos dispor da maior energia, do nosso tempo, do nosso pensamento, do nosso corpo, da nossa mente, no presente, porque é no presente que a gente constrói o nosso futuro.
O passado tem que ser pouquíssima energia, 10%, simplesmente para você recordar das coisas boas que houve. Então, quando a gente sente uma culpa, a gente fica ali, deita no travesseiro, e você lembra daquela questão e você fica se culpando, é porque você está se ressentindo contigo mesmo, você não está conseguindo se perdoar. E o perdão, ele começa a agir dentro da gente. Como você pode perdoar alguém se você não consegue perdoar a si mesmo? Aí você se culpa de algumas falhas, você se culpa de algumas atitudes que você teve, se culpa de algum negócio que você fez, que aí foi a brega, teus projetos, tua família. Aí você se culpa de um relacionamento em que você não deu o máximo de si. Aí você se culpa, aí fica se questionando e fica se remoendo. E aí a sua saúde também complica. Por quê? Todo ressentimento causa um sentimento negativo. E quando a gente tem esses sentimentos negativos, o nosso corpo, ele responde. Ele responde com uma depressão, porque a culpa está no passado, a depressão é excesso de passado. Então eu quero convidar você hoje a começar a se perdoar. Primeiro passo é se perdoar. Faça uma lista de coisas que aconteceram na sua vida em que você se constrange, em que você fica aqui toda hora com esses pensamentos, se culpando. Então faça uma lista. Primeira tarefa do vídeo. Faça uma lista de todas as coisas que você quer esquecer e quer se perdoar. Você vai ler essa lista, esse programa do vídeo do perdão, nós vamos trabalhar 7 dias com essas ferramentas. E você vai ver que em 7 dias você vai dar um up na sua vida. Vai abrir os céus, como dizem, e as coisas boas vão começar a fluir na sua vida. Então você vai fazer essa carta, você vai colocar tudo que você quer perdoar, se perdoar. Fatos que ocorreram, coisas que aconteceram, palavras que você disse, que você precisa perdoar você. E você vai ler antes de dormir todas as noites com mais algumas ferramentas que até o fim do vídeo você vai conhecer. Quando terminar esses 7 dias, você vai pegar essa carta com mais alguma ferramenta que também a gente vai passar daqui a pouco e você vai queimar essa carta. Porque o fogo, ele destrói. E o fogo também, ele é uma energia renovadora. Ele aquece. E ele vai banir todo esse sentimento e ressentimento que você tem de culpa contra você mesmo. Você vai matar os inimigos com este fogo, que são esses inimigos que você tem aqui na tua mente. Entendeu? Olha só. A gente precisa não ter mais esse sentimento de culpa, porque isso é inútil. Nós precisamos sair do passado, parar de se culpar. E o mais importante que eu quero que você aprenda comigo hoje é liberar o perdão para os outros. O perdão, ele nem vai fazer efeito para o outro. Talvez o outro nem saiba que te magoou. Mas o perdão vai trazer uma paz interior fantástica para você. Você vai se sentir leve, você vai se sentir feliz. Ah, Rosângela, mas quando que eu sei que eu consegui perdoar? Sabe quando você vai saber que você conseguiu perdoar aquela pessoa? É quando que você lembrar, a sua mente trazer à tona aquela lembrança, o teu coração não sentir. Você vai olhar com leveza, você vai olhar para aquela pessoa sem julgamento. Você vai olhar para ela e dizer, olha, aconteceu aquilo porque talvez ela não era evoluída o suficiente. Ela não teve a condição do que eu aprendi, então ela agiu dessa forma, ela não sabe ainda como que tem que ser as coisas, então eu perdoo pela ignorância dela, eu perdoo porque eu preciso perdoar, porque eu sou inteligente, então eu perdoo para que a minha vida prospere. Primeiro passo, elimine todo e qualquer julgamento. Eu quero te contar uma coisa, tudo que você vê no outro está dentro de você. Então, pare de julgar, pare de apontar o dedo, porque a outra pessoa é apenas um espelho para você.
Então, a partir de hoje, não julgue mais, porque toda vez que você julga, você está se auto-julgando. Toda vez que você critica, você está se auto-criticando. Toda vez que você está condenando algo, você na realidade está se auto-condenando. Eu acho tão interessante que Jesus fala assim que é a palavra que vai julgar. Então, quem somos nós para julgar se nem Jesus julga? Se nem Deus julga? Existe uma regra aqui no Brasil e em todos os países para nós seguir. Aqui a gente tem a nossa Constituição Federal e várias outras normas em que a gente tem que seguir. Se a gente não seguir essas normas nos julgam. A gente só tem um juiz lá para definir o que vai acontecer com a gente. Assim, são os princípios espirituais que regem a nossa vida emocional e mental aqui na Terra. Então, nós precisamos entender isso e parar de julgar, porque quem somos nós para julgar? Nós precisamos ter leveza de espírito, nós precisamos ter leveza de mente, nós precisamos ter uma mentalidade inteligente. Pare de fazer comparações. Quem está me ouvindo agora que hoje mesmo, nesse dia, não fez alguma comparação? Não se comparou com a amiga, porque a amiga tem um cabelo mais bonito que o seu, ou porque ela tem um carro melhor que o seu. Ou você se comparou com o seu amigo que construiu aquela baita casa e você ainda está pagando aluguel. Ou talvez você está se comparando com os teus filhos com outros filhos dos outros, né? Ou comparando até um filho com o outro. Gente, nós temos uma individualidade, a gente tem as nossas particularidades, os nossos talentos, nós temos os nossos defeitos, cada um tem os seus. Você pode ter 10 filhos e você vai ter 10 filhos. Você não vai ter 10 pessoas iguais. Então, não faça mais comparações, retire isso da sua mente, do seu coração. Desligue a voz da sua mente, aquela voz negativa que vive trazendo as culpas, que vive trazendo as rejeições, que vive trazendo à tona o teu passado. Deleta isso uma vez por todas. Escute a sua alma. Isso tem a ver com espiritualidade, gente. A pessoa que não evolui espiritualmente, ela não consegue perdoar, ela não consegue evoluir em nenhuma área da sua vida. Ah, Rosângela, mas como eu faço para evoluir espiritualmente? Eu não sei o que te dá paz. Você tem que se encontrar. Evoluir espiritualmente é você sentir você. É você sentir entusiasmo de viver. O que é entusiasmo? Entusiasmo é ter Deus dentro de ti. Eu acho legal que se a gente pegar a palavrinha Deus, você coloca D-E-U-S, aí você vai retirar o D e o S. O que vai ficar? O eu. Então, nós somos o centro e estamos dentro do centro que é Deus. Então, você tem Deus aí dentro de você. Então, escute a sua alma, escute a sua intuição. Se você gosta de meditar, medite. Se você gosta de orar, ore. Se você gosta de ler a Bíblia, leia. Se você gosta de encontrar paz lendo livros de autoajuda, palestras de motivação no YouTube, vídeos de autoajuda. Se você tem ombros amigos confiáveis que te tragam paz, procure-os quando precisa. Agradeça tudo isso. Então, você precisa escutar a sua alma. 5 passos. Vença a você mesmo. A gente precisa vencer as nossas fragilidades, a gente precisa vencer as nossas ignorâncias, a gente precisa vencer as nossas rejeições, as nossas culpas e tirar todo o ressentimento. Quando eu consigo vencer a mim mesmo, eu me perdoo e eu perdoo. Quando eu chego nesse estágio, eu consigo fazer o quê? Um foco para o futuro. Porque lá eu vejo esperança, eu vejo possibilidade, é lá que eu vou morar. É no futuro. O passado já foi. Então, o meu foco principal tem que estar no futuro, com o coração leve, com o coração perdoador, com uma espiritualidade evoluída, para que eu possa alcançar os demais, as pessoas que me rodeiam. A falta de perdão, ela vai causar dores, ressentimentos, doenças.
O nosso corpo só responde. Se você ficar triste, rancorosa, você vai criar rugas, você vai ter um semblante desanimador. Mas você precisa ser luz para esse mundo, você precisa emanar energias positivas, você precisa ser motivação para as pessoas que te rodeiam. Toda pessoa, ela começa a morrer quando os seus sonhos, que é o futuro, são menores que as suas recordações, que é passado. Então, em que estágio você está? Você está vivendo ou você já está morrendo? Qual é o estágio que você se encontra neste momento? As suas recordações, você está mais no passado, com foco aqui, ou você está no foco dos teus sonhos, suas metas, teus objetivos? Qual é o foco maior que você está dando? Você está falando mais as recordações ou está falando mais os seus sonhos e objetivos? Você está mentalizando mais as suas recordações passadas ou está mentalizando mais os seus sonhos futuros? O que você quer para você? Você quer viver ou você quer morrer? Laí Ribeiro, que é um doutor maravilhoso que eu gosto muito de assistir, ele fala que nós somos consequências do que a gente pensa e do que a gente come. Então, a partir de hoje, segunda ferramenta, cuida do que o teu corpo está ingerindo, cuida o que você está dando para o seu corpo sugar, se alimentar. E cuida o que a tua mente está pensando. Ah, voltou lá naquela questão do perdão, que não conseguiu perdoar, um pensamento negativo, que você não vai conseguir fazer aquilo, que você não vai conseguir liberar o perdão, você vai estar aonde você estiver, e esse pensamento vier até você, você vai fazer uma ferramenta, que se chama assim, fecha os seus olhos, ou se você está em um lugar que aquele pensamento veio, fica do jeito que você está, mas na sua mente você vai falar, cancelado, cancelado, cancelado. 3 vezes você vai pronunciar, porque você está cancelando esse pensamento negativo. E é desse jeito que você começa a cuidar da sua mente e da mesma forma você vai cuidar do que você come. Quer dormir melhor? Cuide do que você come. Quer ter um corpo mais sadio, mais bonito? Cuida do que você come. Procure pesquisar, hoje tem tanta coisa boa, tanta coisa na mão, em que a gente possa melhorar a alimentação nossa e da nossa família. Todo pensamento negativo vai gerar um sentimento negativo. Todo sentimento negativo vai fazer com que eu gere uma ação negativa. E essa ação negativa, consequentemente, vai me trazer um resultado negativo. Então, eu quero convidar a partir de hoje a você ter apenas pensamentos positivos. Se tiver negativo, cancelado, cancelado, cancelado. Os pensamentos positivos vão gerar um sentimento positivo. Esse sentimento positivo vai fazer com que você haja positivamente, que você tenha uma atitude positiva, que você vai realizar um negócio que vai dar certo, porque você já pensou que ele deu certo. Que você vai perdoar aquela pessoa porque já deu certo. E aí você já começa a se sentir aquela pessoa leve, você já consegue sentir teu coração sem aflição. E essa ação vai trazer um resultado positivo para a sua vida. E é isso que eu quero convidar você hoje. Eu quero que a primeira ferramenta é a carta que você vai perdoar você. A segunda carta que você vai fazer é você vai perdoar quem precisa ser perdoado. E aqui é muito importante porque assim, a gente já tem muitas pessoas que se foram, talvez pais de vocês, mães, avós, tios, talvez um amigo, alguém que nem está mais aqui nesse mundo e que você guardou aquele ressentimento e a pessoa se foi. Então eu quero convidar você a colocar nesse papel tudo que você precisa perdoar, aquele chefe que não te valorizou, aquele amigo que não te valorizou, que te deu as costas no momento que você mais precisou. Você vai escrever aí tudo que você precisa perdoar externamente, que é a segunda carta. E você vai ler também essa carta todos os dias por 7 dias. Ah, no outro dia lembrou de algo a mais, acrescenta na carta, tá? E você vai ler todos esses 7 dias, vai ler antes de dormir, as 2 cartas. Né? De preferência em voz alta, se não der tudo bem, leia para você.
Quando você fizer isso nos 7 dias, eu tenho mais uma oração do perdão para passar para você, que é bem curtinha, bem fácil. Por quê? Porque muitas pessoas, elas sofrem muito de maus relacionamentos, as pessoas sofrem muito da vida financeira, e tem algo muito importante que muita gente não sabe. Se eu tenho algum ressentimento contra o meu pai, algo inconsciente muitas vezes, que às vezes a gente nem sabe, a minha vida financeira não prospera. Se eu tenho um ressentimento com a minha mãe, a minha vida sentimental não prospera. E eu converso muito com pessoas que chegam até mim nas sessões de coaching, conversamos nas palestras, sabe? São coisinhas tão banais, tão pequenas, mas assim com o poder de criar uma ferida gigante. E a fragilidade do ser humano em conduzir tudo isso também não é fácil. Precisa de terapias, psicólogos, precisa talvez assistir um vídeo com ferramentas como esta, que vão fazer com que a pessoa busque a autocura. Então, o que eu quero dizer para você hoje? São 3 ferramentas que eu vou pedir para você fazer. A primeira carta, se perdoando. A segunda carta, perdoando os outros. A terceira é a oração do perdão, que você vai procurar ela na internet. Você pode até escrever num bilhetinho, ela é super curta. Oração do perdão, Cristina Cairo. Lá você vai perdoar o seu pai e perdoar a sua mãe. Você vai ler um dia para o seu pai, um dia para a sua mãe. No outro dia para a sua mãe, no outro dia para o seu pai. Você pode até anotar para não se perder. E aí você vai dizer, Rosângela, perdoa meu pai, fala o nome dele, né? E aí você vai falar a oração que está lá e você vai ver assim que o nosso corpo responde às emoções, como eu já falei, né? Eu quando mesmo fiz esse processo, eu fiz e não foi fácil. Os primeiros dias eu esqueci, aí eu retomava de novo. O meu corpo parecia que não queria, a criança interior queria ficar ali com os meus demônios, né? Porque eu li um livro uma vez que dizia assim, que a pessoa não quer mudar, ela quer ficar ali mesmo naquele sofrimento, porque com aqueles demônios, porque ela sabe como é conviver com a dor. Mas se eu tirar essa dor de dentro de mim, como eu vou viver? Como eu vou conseguir agir? Como eu vou conseguir reagir? Que é o difícil, reagir. Então, o que eu quero dizer para você? Faça essa oração do perdão para o seu pai, para a sua mãe, mesmo que já se for. Porque você vai ver os portais do céu se abrindo para você na vida financeira e na vida sentimental. Você vai conseguir, perdoando eles, perdoando também tudo à sua volta. Você vai ver que você vai ter um coração mais leve, mais amoroso, você vai conseguir sentir compaixão. E a gente tem que honrar, perdoar e amar os nossos pais, porque isso é uma herança, né? Um princípio bíblico que Deus nos deixou. E não por eles, né? Às vezes você vai, poxa, meu pai foi isso, minha mãe me abandonou. Talvez quem esteja me assistindo aqui estava lá num asilo, num abrigo, desculpa. Entende? Então, eu sei que tem pessoas com muitas fragilidades na vida e que às vezes vão estar me dizendo, para você é fácil falar. Mas eu quero convidar você a começar por si mesma. Não ache as coisas difíceis. Tente, comece, recomece quantas vezes precisar. Mas não desista de poder abrir esse horizonte para você viver bem. Faça essas orações do perdão. E eu quero dizer para você que Pedro, lá em Mateus está escrito isso. Pedro um dia chegou para Jesus e disse assim, Jesus, se alguém me ferir, se o meu irmão fizer algo contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar? Pedro estava ali querendo aprender com Jesus, né? Como que eu posso fazer? Como que vai ser o melhor para mim? Aí Jesus falou para ele, olha Pedro, você não tem que perdoar nem 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então ele quis dizer assim, quantas vezes forem preciso, você precisa perdoar. Porque o perdão ele vai ser significativo para você mesmo. O perdão é libertador. E eu tenho certeza que em 7 dias eu vou ver vários comentários aí
em que as coisas vão se libertar. E você que tem o seu pai e a sua mãe vivos ainda, depois que você escutou esse vídeo, pegue o telefone, se eles não estão perto de você, ligue para eles e diga o quanto eles são importantes para você. Faça algo diferente, você vai começar a ver coisas diferentes. Liga para ele, para ela e diga: eu amo você, eu amo o Senhor, eu amo a senhora e eu te perdoo por tudo, por todas as coisas. Eu honro o Senhor meu pai, eu honro a senhora minha mãe por todas as coisas maravilhosas, porque eu sei que vocês fizeram o melhor por mim. Então, se você não recebeu isso até hoje dos seus pais, faça você. Alguém precisa começar, e este alguém pode ser você. Perdoe, não porque você é bonzinho, mas porque você agora aprendeu e você é inteligente. Foi um grande prazer estar com você. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que daqui 7 dias você vai ver uma transformação na sua vida. E Deus, o amor puro e verdadeiro, vai reinar na sua vida e nos que te rodeiam. Fica com Deus.